eu não acredito em ruptura. Eu acho que tudo na nossa vida serve para algo e a gente está num mundo onde existem grandes corporações e empresas e é necessário que existam, né? Imagina como seria o mundo se não existisse uma Johnson & Johnson, uma Janssen, né? Farmacêutica e tudo mais. A liderança precisa ter muito clareza que você não tá aqui para ser gostada, você não tá aqui para ser querida. Seu time não precisa gostar de você nem ser seu amigo. Exato, e isso é trabalho do líder. Não tem como a gente tirar essa parte da liderança. Exige paciência, exige doação e eu acho que quando você investe em pessoas, a semente vem, ela brota. Sabe quando você olha para sua equipe e pensa, isso aqui é caso de treinar ou demitir? Hoje, o Liderança Insana fala exatamente desse ponto em que a liderança deixa de ser teoria e vira decisão difícil de gente grande. No episódio de hoje, eu converso com a Michelle, ex-executiva de finanças com mais de 17 anos em grandes multinacionais, que hoje é mentora da Aora e usa astrologia de um jeito nada místico para desenvolver líderes e executivos. Então eu não acredito em coisas que não são integradas. Uhum. E eu acho que para mim a base de olhar o ser humano de uma maneira mais íntegra, foi até melhor eu ter passado pela experiência corporativa, porque eu pude compreender dores que talvez se eu não tivesse vivido as experiências que eu vivi, eu não conseguiria. E hoje eu me sinto numa posição muito privilegiada de ajudar essas pessoas, por mais que a gente se prepara com base no que escuta. É diferente quando você vive uma mudança dessa. Você acha que existe um pé atrás de juntar o assunto mulher cuidando de dinheiro? O Liderança Insana é um projeto feito para quem lidera ou está se preparando para o próximo passo de carreira. Mas nada disso existe sozinho. Aqui a gente reúne especialistas, experiência real e conversas profundas para construir um conteúdo sólido, atual e aplicável. E a sua contribuição é muito valiosa para que esse projeto cresça e alcance ainda mais líderes. Curta esse episódio, siga o canal e continue com a gente. Michelle, muito obrigada por você estar aqui. Estou muito feliz de poder conversar com você e de poder mostrar você aí o tesouro que você é, assim, a joia que você é para todo mundo que está assistindo a gente. A Michelle é nossa mentora dentro da Aora e também empresária e executiva super bem sucedida, com uma história grandiosa. Fico muito feliz que você esteja aqui. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Estou super honrada de estar aqui. É um prazer imenso. Maravilha. Eu gosto muito de começar as conversas me perguntando. Acho que eu conheço você já há um tempo, mas eu nunca perguntei isso para você. Então eu gosto de conhecer esse lado das pessoas. Eu gosto de perguntar um pouco sobre quem era a Michelle criança. Como foi sua infância? O que você sonhava ser quando crescesse? Nossa, eu acho que eu tinha muitos sonhos. Eu queria ser muita coisa. E graças a Deus eu acho que eu fui muita coisa, né? Mas eu sempre fui muito alegre, Ana. Assim, alegria, inspiração, entusiasmo sempre foram coisas que me mexeram, sabe? Criatividade. Gostava muito de expressão, de me colocar de uma maneira diferente, sabe? E ao mesmo tempo uma criança meio estranha, porque eu tinha dois lados. Tinha esse lado mais extrovertido, mas também tinha um lado mais intelectual, sabe? Eu adorava ler, ficar quietinha no meu mundo. Então, tinha esses dois lados que coexistiam, sabe? Maravilha. E quando você pensava em o que você ia ser quando crescesse, você pensava em que profissões ou em que atividades? Nossa, tudo que você pode imaginar. A de astronauta, a egiptóloga, enfim, né? Pensei até em trabalhar para empresas em um determinado momento, porque meus pais são comerciantes, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe comerciante. E eu olhava, assim, o empreendedorismo e não curtia tanto, não, sabe? Então eu falava, não, eu acho que eu quero trabalhar para uma empresa, num negócio mais estruturado, sabe? Já tive essa visão também. E me conta um pouco, como que isso foi evoluindo na sua adolescência e em que momento você falou assim, não, vou trabalhar em empresa, e conta um pouquinho o que aconteceu, onde você foi trabalhar, como foi sua carreira corporativa? Bom, a minha adolescência, de novo, cheia de sonhos. Tenho bastante energia, sou uma pessoa que vai bastante atrás e eu sempre me maravilhei, assim, com as coisas internacionais, com as culturas diferentes, com compreender um pouquinho como cada povo vive. Então eu fiquei durante muito tempo focada em relações internacionais. Sim.
pra lá que eu ia ser isso. E aí eu passei na faculdade de Relações Internacionais, só que ficava muito longe da minha casa. Tá. E eu não queria romper, assim, porque ia romper. Dava 8 horas de carro, enfim, eu ia ver meus pais muito pouco. E daí eu não quis me distanciar tanto. Aí eu quebrei Relações Internacionais em 3. Seria Economia, Direito ou Administração. Fui para Administração. E aí comecei na faculdade de Administração. Aí logo no primeiro ano surgiu uma oportunidade de estágio. Naquela época, denunciando um pouco a idade. Naquela época, Podia fazer estágio, né, no primeiro ano. Então eu entrei já numa multinacional logo de cara. E, enfim, né, comecei num departamento de Travel and Expense. Ah, tá. E eu achava que era pra viajar, pra conversar com as pessoas de outros lugares. Fazer eventos. Nossa, achava que, enfim. E aí era finanças, né? E tava com uma questão de auditoria seríssima. Então eu caí, assim, no coração de finanças logo de cara, sabe? Uau. E foi me desenvolvendo aí. Foi super gostoso. E aí você fez uma carreira inteira em finanças. Quantos anos, mais ou menos? 17. 17 anos em finanças, em grandes empresas. Eu conheci você estava na Johnson & Johnson. E o que te atraiu em finanças que fez você passar 17 anos da sua vida dedicada a isso? No começo foi essa ideia de que seria viagens, né? Fui levemente enganada. Mas depois eu fui me apaixonando pela lógica. Eu entrei logo na sequência desse departamento, fui para tesouraria. Então eu cuidava de tesouraria dos Estados Unidos e da Europa. Então eu tinha esse contato internacional. Sim, tinha esse tempero internacional que você estava buscando, né? Exato. Então, eu fiquei um bom tempo com tesouraria e aí me vislumbrei, assim, nesse mundo, sabe? Porque era muito gostoso trabalhar com derivativo, com questões mais complexas, assim. Aí eu queria mudar de cidade, porque eu tava em Poços de Caldas, nessa época, na Alcoa. E fui pra Johnson, em São Paulo, porque eu tinha interesse pessoal de ir pra São Paulo, né? Aí entrei na Johnson, assim, no departamento que me aceitou, sabe? Fui pra contabilidade. O que acabou sendo ótimo pra minha experiência, porque se eu ficasse só em tesouraria, eu não teria as oportunidades que eu tive depois. Então, assim, foi uma trajetória. Fui aos pouquinhos galgando os passos, aí mudei pro negócio, que era uma área que eu gostava mais, um pouco mais dinâmica. E foi indo. E você acha que finanças para as mulheres, existe algum tipo de preconceito? Ou as pessoas num primeiro momento falam assim, nossa, você é mulher em finanças? Você acha que existe um pé atrás de falar, de juntar o assunto mulher cuidando de dinheiro? Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Acho que todo esse território um pouco mais objetivo, mais lógico, né? Engenharias também, eu acho que acontece inevitavelmente isso. Mas até que assim, eu fui bem... Eu tive grandes colegas mulheres e grandes líderes mulheres também, quem eu pude me inspirar e ter referências. Então, não acho que isso foi um problema, sabe? É um obstáculo, apesar de ter consciência de que sim, algumas situações acontecem por ser mulher, né? Tem então, alguma que te marcou? tem até que mais recente, sabia? Não tanto no começo, assim. Eu não sei se talvez pela minha consciência... Tá. Ou se, enfim, né, foram coisas que eu fui percebendo depois também, sabe? Mas já aconteceu de tá numa sala cheia de equipe comercial, por exemplo, e só ter eu de mulher, e eu trazer um ponto 1, 2, 3 vezes e passar batido, e uma pessoa do meu lado, no mesmo nível que eu, se não abaixo, não lembro agora, repetir o que eu disse e todo mundo parar pra ouvir. Eu falo, gente... Que genial sua ideia, nossa! Que coisa bacana. Acontece. Não, infelizmente acontece. E como você lidava com isso? Quando isso acontecia, qual era a sua reação? Eu acho que eu me irritava quando eu percebia, mas eu nunca me deixei levar pela irritação, sabe? Eu sempre tive pra mim que, tá, se o mundo é assim, o que eu vou fazer diante disso? Tá. Então, a minha postura sempre foi de... Eu vou achar outras maneiras de me posicionar mais assertivamente, então.
E ajudar outras mulheres a não terem que enfrentar a mesma coisa. Então, isso também era uma coisa que eu tinha muito claro pra mim, sabe? Uhum. Em que momento da sua vida ou da sua carreira você começou a pensar, pode ser que eu não queira terminar minha vida profissional dentro de uma grande empresa necessariamente, quero dar um outro rumo, fazer uma outra coisa. O que despertou isso em você e como foi esse processo? Eu acho que pra mim nunca foi, eu não quero terminar numa organização. Eu acho que numa empresa assim, né, multinacional e tal. Pra mim sempre foi uma questão de o que me movia. Tá. E pessoas pra mim sempre foi uma base muito forte. Desenvolvimento humano, ajudar facilitar de alguma maneira a trajetória das pessoas que trabalhavam comigo. Uhum. E aí eu comecei a ver que dentro de finanças eu não conseguiria dar o foco que eu gostaria para isso, porque tinham outras questões técnicas do trabalho que eu já não vibrava com aquilo, sabe? Aham. Então eu falava, poxa, eu não tô sendo inteira aqui, eu preciso usar mais essa capacidade que eu tenho. Sim. Até cheguei a cogitar mudar para RH, Tá. mas eu ainda sentia que tinha algo além, sabe? Que não era bem isso. Então, foi quando eu fui evoluindo aí nesse caminho de autoconhecimento que eu fui descobrindo possíveis trajetórias para eu conseguir ajudar outras pessoas de outro lugar. Uhum. E conta, para quem não te conhece ainda, onde você chegou e como hoje você ajuda de diferentes maneiras as pessoas nas trajetórias delas. Bom, então tive um momento de grande virada na minha vida que foi a maternidade. E na maternidade todas as certezas que eu tinha caíram por terra. Eu tive que fazer um trabalho. Eu acho que por mais que a gente se prepara com base no que escuta, é diferente quando você vive uma mudança dessa, né? Sim. E é uma mudança que bate desde o físico. Então, o corpo mudando, os hormônios mudando, enfim, né? Até você ver a criança ali e o que te exige. Então, muitas camadas minhas foram mexidas nesse lugar. Uhum. E aí, a partir disso, eu mergulhei fundo em autoconhecimento. Eu já fazia terapia há muitos anos, mas comecei a buscar respostas de coisas que eu não entendia muito bem em mim. Uhum. E aí, encontrei a astrologia, que é, pra mim, uma ferramenta incrível, e me trouxe com muita precisão exatamente os pontos que eu já vinha trabalhando em terapia há muitos anos, mas com mais ferramental, com mais saída, sabe? Uhum. E eu falei, cara, é isso. Preciso ajudar esse conhecimento a chegar em outros lugares, especialmente porque, infelizmente, né, a gente tem muito astrólogo que usa isso de uma maneira muito mística, muito sem conexão com a realidade, e de uma forma leviana. Então, como eu vi que pra mim funcionou, eu falei, eu preciso levar esse conhecimento para outras pessoas, né? Uhum. E o que eu gosto na sua trajetória, na sua história, é que você, não é que você fala assim, ai, nossa, chega, não quero mais falar sobre nada relacionado à alta performance, ou nada relacionado a liderar pessoas, coisas que são importantes e são dores do mundo corporativo. Não, você juntou as duas coisas. Você fala assim, puxa, existem outras ferramentas que a gente pode usar para complementar a formação de um líder, a formação de um executivo, de uma executiva, de um futuro talento. E você trouxe essa ferramenta da astrologia para compor esse tratamento, vamos dizer assim, né? Esse programa. Conta um pouquinho como isso funciona e como você usa isso no trabalho. Primeiro que assim, eu não acredito em ruptura. Eu acho que tudo na nossa vida serve para algo e a gente está num mundo onde existem grandes corporações e empresas e é necessário que existam, né? Imagina como seria o mundo se não existisse uma Johnson & Johnson, uma Janssen, né? Farmacêutica e tudo mais. Então, é necessário isso. Toda vez que a gente tira esse lado, não vou mais olhar para isso, vou só olhar, você está limitando a tua visão de alguma maneira. Então, eu não acredito em coisas que não são integradas. E eu acho que para mim a base de olhar o ser humano de uma maneira mais íntegra foi até melhor eu ter passado pela experiência corporativa, porque eu pude compreender dores que talvez se eu não tivesse vivido as experiências que eu vivi, eu não conseguiria. Sim. E hoje eu me sinto numa posição, graças a Deus, muito privilegiada de ajudar essas pessoas com coisas que talvez elas não vejam porque não tá no dia a dia delas. Então a astrologia, ela vem compondo um lugar
que muitas vezes os executivos que eu atendo e tudo mais, né, eles têm acesso a um ferramental gigante dentro do mundo corporativo, mas esse lado um pouco mais não convencional, vamos colocar assim, não chega. Sim. E tem tantas respostas ali, sabe? Então fazer essa ponte, pra mim tá sendo super rico, sabe? E o impacto que isso tem também nas lideranças dessas pessoas. É um líder que passa comigo num programa, num atendimento, e ele consegue replicar isso de alguma maneira no time dele, nas experiências dele. Poxa, tem coisa que deixaria alguém mais feliz do que isso, sabe? Então Você usa a astrologia para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e performarem melhor. Teve alguém que já passou por você e falou assim: não consegui ver nenhuma diferença. E depois eu quero que você conte um caso de sucesso também. Tá. Eu acho que assim, já acontece às vezes da pessoa querer buscar a astrologia pra dar respostas prontas pro futuro. Tipo, o horóscopo do jornal, como vai ser meu dia hoje? E aí descasa um pouco com a minha visão de astrologia, porque eu não acredito em determinismo. Você tem sua responsabilidade diante da vida, não sou eu que vou te falar como você tem que agir. O que eu trago é uma clareza maior da situação e dos contextos e do que você pode encontrar dentro de você. E a partir daí a responsabilidade é tua, né? Então, quando as pessoas elas vêm, às vezes, buscando transferir uma responsabilidade, o que acontece muito nesse meio, que é um pouco mais intangível, subjetivo, o que eu tenho que fazer? Eu peço demissão ou não peço demissão? Eu nunca vou falar pra pessoa o que ela tem que fazer. Eu não posso assumir a responsabilidade por isso. Mas é isso que as pessoas, muitas vezes as pessoas vão com essa expectativa, né? Às vezes sim. Até que eu não atendo muitas pessoas assim, porque eu acho que eu comunico muito isso. E elas já vêm pré-educadas pra não esperar isso. Exato. Então eu tenho poucos casos que desencontram, mas eventualmente acontece. E teve alguém que já tomou uma grande decisão na vida depois de fazer algum trabalho com você? Dá um exemplo pra mim de grandes decisões que saíram desse tipo de trabalho. Nossa, eu atendo muito empresário e muita pessoa do mundo corporativo, né? Mas uma recente que eu tenho pra contar é um construtor do Vale, né, do Paraíba, que veio com uma proposta de parceria, que ele ia ter que desembolsar um dinheiro considerável, e era um projeto super inovador, que ele estava super animado e tal. E aí a gente fez uma consulta e eu trouxe pontos para ele para serem analisados e considerados, que ele falou assim, eu não tinha noção de que isso poderia acontecer com base em como eu sou, em como eu reajo das coisas e tal. Entendi. E cancelou. Cancelou, não foi pra frente com o negócio. Cancelou, e era um investimento assim, grande. Da ordem dos milhões. Dos milhões. Então, assim, são decisões que eu entendo que impactam muitas pessoas e recursos consideráveis, né? Então, eu atendo muitas pessoas assim, mais do que você pode imaginar. Maravilhoso. A gente vai fazer agora uma dinâmica, minha. Eu quero que as pessoas conheçam você atuando como mentora. Então, a gente vai trazer umas plaquinhas e na plaquinha vai estar escrito treina ou demite. E aí, eu e você vamos ser colocadas frente a algumas situações que a Mariana, obrigada Mari, vai trazer aqui pra gente, e a gente vai levantar a plaquinha correspondente e vai dizer por que a gente treina ou por que a gente demite aquela pessoa. Ok. Tá bom? Ok. Ui, que emoção, vamos lá. Então aqui a gente tem o nosso primeiro caso, que é uma funcionária que entrega tudo com qualidade, mas atrasa tudo, precisa de ajuda o tempo todo e não trabalha bem em equipe. A galera sempre sente que tem que carregar junto. Então, o ponto dela é não sabe trabalhar em grupo. Demite ou treina? Tem um negócio nesse negócio aqui. Por que você demite? Será que é a mesma coisa que eu? Olha, eu acho que eu me deparei com funcionários muito, muito bons em muitos momentos, mas pra mim trabalhar em equipe é algo... É a mesma coisa. Não tem jeito.
A gente não pode, pelo menos, né, na minha experiência, eu acho muito difícil você promover um indivíduo que não consegue fazer parte do todo, porque a empresa é uma equipe. Não tem como, pra mim, a pessoa não conseguir jogar essa regra, sabe? O meu é o mesmo motivo. A hora que falou não sabe trabalhar em equipe, não dá pra ficar. Não dá pra ficar. A gente não faz nada sozinho em nenhum lugar. E se a pessoa não tem essa consciência, muito provavelmente ela tem um ego gigantesco que ela acha que ela sozinha é o alecrim dourado e capaz de resolver as coisas e mover montanhas. E essa é uma cegueira que eu acho que o treinamento não resolve, é a terapia que resolve. Então, assim, não tem o que fazer por você, meu bem. Vai se cuidar, vai se tratar. E aqui não tem espaço pra você. Agree. Segunda, esse ele coordena um time, mas qualquer problema que aparece, ele sobe para a diretoria ou para o RH, sem filtro e sem proposta. Ele não assume o papel de resolver e só de repassar o pepino. Então aqui ele leva tudo para você resolver e nunca traz a solução. Eita! Fala, por que você demite? Olha, eu acho que quando ela fala, ele nunca resolve nada sozinho, isso tudo passa, pra mim mostra uma falta de proatividade. E se a pessoa tentasse minimamente ser proativa e resolver da forma dela, eu acho que ainda haveria espaço para um treinamento. Mas se é uma dinâmica do tipo, não sou responsável, ele não se enxerga como protagonista, eu acho que cai no mesmo ponto do anterior. É a visão sobre si que tá incorreta e eu acho difícil resolver isso com treinamento. Uhum. Na minha cabeça veio uma premissa de que era uma pessoa júnior, que não aprendeu e não tem muito repertório ainda. Então eu não consigo, eu fico inseguro para resolver e trago tudo para você para testar, porque eu não tenho repertório para tomar uma decisão. Então você pega e usa o seu chefe para trazer esse repertório de curto prazo para você. Então nesse cenário eu achei que valia a pena treinar. Essa nossa funcionária é top de vendas, bate todas as metas, mas humilha os colegas. Fala grosso em reunião e cria um clima de medo. O resultado vem, mas o time está adoecendo. Demite ou treina? Por que você treina? Olha, eu vou dar uma experiência que eu tive, inclusive, no corporativo. Eu trabalhei com pessoas que tinham uma bagagem cultural muito diferente. E, às vezes, o que pra gente e pra um determinado grupo é grosseria, às vezes é o repertório que a pessoa tem. Então, eu vi pessoas diante a feedbacks constantes e muita vontade de melhorar. E aí, se é uma pessoa que entrega resultados, eu entendo que se tá à frente de um time, minimamente tem alguma noção de liderança e de capacidade de entrega, que senão não estaria na função, né? E eu já vi acontecer de situações como essa serem revertidas diante de treinamento. Então, por isso que eu acredito que exista saída. Mas é um caso delicado. É um caso mega delicado. E por que eu falei demite? Porque eu sou muito do laranja podre estraga os demais. Então, se você está conseguindo o resultado, e você está conseguindo o resultado às custas da saúde das pessoas, às custas de respeitar as pessoas, às custas de fazer a coisa do jeito certo, desculpa, se eu der pista para você, o que eu vou estar mandando de mensagem para as outras pessoas é que isso é tolerável, né? Isso é tolerável aqui. E aí mais gente vai olhar para cima e falar assim, então posso fazer isso também? E aí a coisa... Você perde a mão como líder. Então, eu como líder não deixaria isso acontecer. Para mim, é demite. Próximo. Esse funcionário é referência técnica, sabe muito, mas sempre reclama do processo, de gente e de ferramentas. Quando recebe feedback sobre posturas, se justifica e nada muda. Demite ou treina? Já recebeu feedback, né? Exato. Vamos lá. Exato. Se o feedback foi bem dado, se já tivemos paciência, já teve a tentamos chance. de várias maneiras, você não mudou, então você não mudou. Você vai ter que mudar. Esse daqui ele é um júnior, é engajado, estuda, quer aprender, mas entrega com erro, esquece detalhes, precisa revisar tudo 2 vezes. E a liderança começa a duvidar se ele vai amadurecer no ritmo que a área precisa. Demite ou treina? Gente, júnior é júnior. Júnior, assim,
é a semente, você tem que cuidar, é igual uma plantinha, entendeu? Se você cuidar e se você cuidar com afinco, cresce numa velocidade maior. Se você adubar, maior ainda. Então, assumindo que é alguém que tem potencial, porque tá onde tá e foi dado uma chance pra pessoa, o papel e a responsabilidade é do líder de treinar. Não é, assim, se a pessoa tá chegando com o potencial, o seu papel é fazer um uso e dar um direcionamento para que aquele potencial se transforme em resultado. Eu concordo super. E, assim, vi inúmeros casos também de líderes querendo a pessoa pronta para não ter que ter a paciência de passar por um processo de treinamento. Trabalho, né? Não quer ter trabalho. Exato. E isso é trabalho do líder. Não tem como a gente tirar essa parte da liderança, né? Que fosse só flores. Mas exige paciência, exige doação. E eu acho que quando você investe em pessoas, a semente vem, ela brota. Uhum. Sim. É aquela coisa, né? Eu dou a analogia da planta, porque eu acho que faz muito sentido. Quando você quer que uma planta cresça, você põe na luz, você põe água, você aduba, tem gente que canta e conversa com as plantas. E ela cresce. Agora, se você não quiser que ela cresça, basta você não fazer nada. Uhum. E eu vejo muita gente ficando no caminho nas suas carreiras, porque tiveram líderes que ficaram esperando a planta florescer e não puseram água, não puseram no sol, não adubaram. E aí, gente, não tem mágica. Uhum. Não tem mágica. Ele é até bom quando tá presente, mas quando chega atrasado... Mas quando chega atrasado em reunião, é importante, entra rindo, sem desculpa, como se fosse ok. O time que está lá desde o início sente o desrespeito. Demite ou treina. Foi dado algum feedback? Eu pensei a mesma coisa. Se não foi dado o feedback... Se não foi dado, sim. Se foi dado, aí recorrência. Se é recorrente, né? Eu sempre falo que tem uma coisa na postura profissional que, assim... que vem muito do esporte americano. Eles falam, os coaches, principalmente de college e dos pequenininhos, eles falam muito disso, né? TNT, Takes No Talent. Ou em português seria NET, né? Não exige talento. Tem uma série de coisas na nossa postura profissional, no nosso trabalho em equipe, que não exigem talento. É a pontualidade, é você falar com respeito, é você apoiar o outro quando o outro precisa, sabe? É você não falar mal das pessoas pelas costas. Então, tem uma série de posturas que você pode ensinar para as pessoas e que é impressionante como elevam a performance delas sem elas terem que ficar mais inteligentes ou sem elas terem que ter estudado nada de adicional, sabe? Uhum. Então, eu acredito muito nisso, assim, essa coisa da pontualidade, da formalidade, de você ter uma comunicação clara para todo mundo, você não mentir, não requer talento, não exige talento. E eu acho que isso dá para treinar. Total. Concordo 100%. Essa é uma querida, o time ama. Só que ela filtra todas as cobranças, não leva feedback duro, sempre arruma justificativa para qualquer erro da equipe. A diretoria já vê que o resultado não vem e que ela não confronta ninguém. Então aqui ela protege demais o time e passa pano para tudo. Demite ou treina? Se ela já recebeu feedback... Olha, eu vou sustentar isso daqui. E você falou ela. E essa é um ponto. Eu acho que tem treinamentos que devem ser focados para a liderança feminina. Porque tem coisas que acontecem com mulheres com mais frequência do que acontecem com homens. E eu acho que esse ponto de ser agradável, de ser querida e tudo mais é uma recorrência. Então, eu apostaria em um treinamento específico para a liderança feminina nesse caso. E aí, se continuar, obviamente, Sim. né? Aí demite, mas eu tentaria essa última cartada. Gostei do seu ponto, gostei de você ter prestado atenção que era uma mulher. Não me dei conta, e o que me chamou a atenção e que sempre me dói é quando a pessoa fala assim, não está dando resultado. Não está dando resultado, e é fofinha com todo mundo, porque eu tenho muito, assim, a liderança precisa ter muito clareza que você não está aqui para ser gostada, né? Você não está aqui para ser querida. Seu time não precisa gostar de você, nem ser seu amigo. Nossa, e se você não puder sustentar essa postura, se você não puder viver num ambiente onde você sabe que as suas ações vão provocar desgosto nas pessoas, muitas vezes, mas se você não fizer, ninguém vai fazer, você não pode ser líder. Próxima.
Sempre que vem uma decisão da gestão, essa pessoa é a primeira a questionar, pedir contexto e desafiar a estratégia. Às vezes isso traz pontos importantes, às vezes trava a execução e contamina o time. Demite ou treina? Quem primeiro? Eu sou muito a favor de questionamento, gente. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa meio rebelde. Mas eu acho que tem muito aprendizado que surge de questionamentos que às vezes as pessoas não se fazem. Então, por esse motivo, eu gosto da dinâmica em empresas de pessoas que questionam. Eu não vejo isso como um problema. É um problema a partir do momento que há uma intransigência e uma falta de flexibilidade para fazer o que tem que ser feito. Porque às vezes você pode até questionar, você pode não concordar, mas tem coisas que você tem que Teamwork. Exato. Então, essa capacidade também é necessária, mas eu iria mais pro treinamento. Eu concordo. Eu acho que tem um lance de você questionar versus... É uma diferença entre questionar e militar. Uma coisa é, tô questionando, quero entender, eu tenho esse ponto, gostaria que você me explicasse desse ponto de vista, porque sim ou porque não. E uma vez que eu entendi, a gente combinou o que vai ser feito, eu vou fazer. Outra coisa é, não, tá vendo? Porque toda vez é assim. Lá vem vocês com essas coisas que não dá pra implementar. Aí a pessoa chega no café, é a mesma coisa. Aí daqui a pouco ela tá no vestiário, a mesma coisa. Aí ela tá no almoço, a mesma coisa. Então, assim, uma coisa é você questionar, outra coisa é você ser militante e sair reclamando aos quatro cantos. De tudo, De né? Porque daí não tudo. tem solução. Nunca tá Exato. bom pra pessoa, ela sempre vai reclamar. E a pessoa, assim, e em geral, esse tipo de pessoa que milita, ela é assim, na reunião ela fica quieta, ela não é a que questiona na reunião. Ela vai questionar em todos os outros lugares, menos no lugar onde ela tem a oportunidade de influenciar quem toma a decisão. Se fosse esse caso, aí minha plaquinha seria outra, gente. Esse aqui ele resolve as coisas num estalo, entrega antes do prazo, mas passa por cima de combinados, pula etapas e não registra nada. Às vezes isso salva o time, às vezes gera retrabalho e ruído com outras áreas. Demite ou treina? Ai, eu acho também. Eu adoro, eu prefiro segurar do que ter que empurrar. E esse é o típico perfil que você tem que, calma, vem cá, menos, agora é menos. E a pessoa, em geral, essas pessoas são incansáveis. Então você pode falar menos pra elas. Da próxima vez ela vai dar um passo a mais. É tão mais prazeroso pra quem lidera você ter que brecar do que você ter que empurrar. Em geral, empurrar não leva a lugar nenhum e todo mundo fica desgastado. Agora, brecar eu não vejo problema. Se você tem que empurrar, pra mim, a pessoa não tem as características pra ir sozinha. Então, é muito mais uma canalização da energia dela e ajuste fino do que necessariamente algo que você precisa corrigir estruturalmente, concordo. E a última, acho que tem bem a ver com o que vocês disseram. Essa pessoa, ela veste a camisa, fala da empresa com brilho nos olhos, é exemplo de valores. Só que à medida que a empresa cresce, ela fica para trás em ferramenta, método e velocidade. Então é super alinhada à cultura, mas não acompanha o ritmo de crescimento. Gente, é que pra mim, uma coisa não casa com a outra. Não tem como você ser alinhado com a cultura e não crescer. Ou a contratação tá meio estranha aí, sei lá, parou em algum lugar. Eu concordo. Tem coisa que treinamento não vai ser suficiente, eu acho. É muita questão do caso anterior, né? De direcionar, acho que esse caso é um pouco ao contrário. Porque às vezes o que a gente chama de alinhamento na cultura é a pessoa que não incomoda. E muitas vezes você precisa incomodar para conseguir resultado e ela não tá conseguindo resultado. Tá apática ali, Exato. né? De alguma maneira, né? Então assim, ai, nossa, não está incomodando, cara, mas também não tá somando. Então vamos lá, estamos dispostos a tolerar alguém bege, café com leite. Eu adoro bege, tá? Nenhum preconceito a cor bege. Me visto de bege várias vezes. Mas assim, minha casa toda bege. Ok pra roupa, né? Ok para roupas, ok para paletas fashionistas. Mas a atitude não dá. Não dá pra ter uma atitude bege. Então, ou você tá somando, ou você tá subtraindo. Não tem neutro numa empresa. Se você não tá somando, alguém tá te carregando. Eu tinha um chefe que me ensinou uma frase que ele falava assim: se você tá trabalhando muito é porque alguém tá trabalhando pouco. Eu falava, caraca, essa é uma verdade tão dura de você, assim, assumir, mas numa empresa é isso, gente, todo mundo tem um papel. Se você tá sobrecarregado, provavelmente alguém não tá fazendo o seu papel.
E hoje em dia também tem muitas ferramentas, né, Ana? Então eu acho que tem muitos trabalhos que foram automatizados de uma certa maneira. Sim. Então, também, se a pessoa consegue ser menos do que uma máquina ali, minimamente o lado humano ela teria que agregar para o time, sabe? Minimamente alguma coisa subjetiva ela teria que trazer. Se nem isso, enfim, não tem conversa. Gente, eu adorei esse exercício, eu achei tão legal. É a primeira vez que vocês fizeram? Primeira vez! Primeira vez! Demais. Mi, quero agradecer você pela disponibilidade, por você ter vindo. Me pegou estrada pra estar aqui, gente. E ela é maravilhosa, e ela faz isso pelos nossos clientes também, muito linda. E uma coach muito humana, uma coach muito generosa. Você traz do seu conhecimento não só do que você estudou e do que você viveu, mas das coisas, dos seus aprendizados, do que você observa. Você é muito observadora, então eu acho que quando tem um cliente que tem, assim, a sorte de te ter, ele acaba ganhando muito mais do que ele contratou. Então, queria te agradecer por ter vindo dividir um pouco de toda essa experiência aqui com a gente. E se alguém quiser continuar essa conversa com você, Mi, onde que essa pessoa te encontra? Instagram, LinkedIn. Deixei aqui embaixo, não sei se vocês conseguem Vamos deixar aqui digitar embaixo. os arrobas, Uhum. mas estou super disponível, o prazer é meu, Ana. Assim, eu acho que é muito importante o trabalho que você faz junto às empresas e que isso prospere, que cheguem cada vez mais clientes, porque a gente precisa de humanidade na liderança e ferramentas para que as pessoas de fato tragam o melhor delas, né, para jogo. Então, para mim é um prazer estar aqui, de verdade. Obrigada pelo convite. Se você chegou até aqui, provavelmente já entendeu uma coisa: liderar não é simples e não deveria custar a sua sanidade. No Liderança Insana, você vai encontrar conversas com líderes, empreendedores, executivos e profissionais que tomam decisões difíceis no mundo real. Aqui a gente fala sobre liderança, carreira, dinheiro, cultura, poder e escolhas que impactam pessoas e negócios, sem discurso pronto e sem romantizar a exaustão. Esse canal é para quem quer resultado, mas também quer clareza, maturidade, consistência para sustentar resultados ao longo do tempo. Aqui a gente pratica a liderança insana, liderar com estratégia, com consciência e humanidade, sem perder a sanidade. Eu sou Ana Seneviva, bem-vindo ao Liderança Insana.